Bom dia, pessoal. Só ajustar aqui. Bom, estamos aqui. Eu mudei hoje aqui o lugar aqui para melhorar a iluminação, né? Agora não tô tão iluminado. Beleza. Trouxe aqui alguns exemplares para mostrar para vocês, todos em estágios diferentes de cultivo, né? De trabalho, com algumas técnicas e tal, para a gente conversar sobre aí também. Bom dia. Olha aí, uma galera entrando. Deixa eu ver se o Carlos já entrou aí para chamar ele. Aí já solicitei o convite lá pro Carlos. E bom dia, meu amigo. Bom dia, agora eu que estou iluminado. Tá, agora hoje é teu dia de ser iluminado. Eu Aí, roubei tua luz. Pera aí que eu acho que não preciso da minha artificial aqui. Vamos ver. É muita luz, né, cara? Os caras, deixa eu desligar essa luz aqui de cima. vamos ver quem tá aí. Aí o Victor, Bah, fiquei até bonito agora. Rafael. Ah, Yuri! o que uma iluminação não faz? Ah, pois é. Ah, olha que legal, cara. Os amigos aí junto conosco. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, gurizada? Tudo certo. Cara, eu fiquei feliz que tu tem umas plantas aí em vários estágios, porque eu tô com as minhas aqui que não tem nenhuma. Tem uma que tá com formato de planta de árvore, assim, mas o resto tá tudo, é galho de sacrifício, é primeiro galho crescendo. E agora não é um momento É. bom para cortar essas coisas muito forte, né? Digo, vai assim mesmo. Sim, eu tenho até uma que eu trabalhei ontem aqui, um nerifolia, mas é trabalhos assim que não tão agressivos, né, nessa época. Claro, a gente Mais vai na por parte mais suave agora, né? si. Show. Bom, acho que o pessoal já está entrando aí, né? Podemos começar e tal. E eu Vamos acho lá, acho que legal tem aqui gente que que tá no período de almoço, né? Então vamos fazer render esse almoço da gurizada. esse detalhe bacana é que agora tem lá no fundo lá a belezinha do professor Júlio lá. Lá Tá tá. lindo, cara, tá muito Ficou. lindo. Eu tô na espera da minha. A minha é a próxima que tá saindo do forno aí. É, que show. Bom, já que o papo hoje é Figueiras, né? Eu queria perguntar assim que eu sei que tu tem alguns exemplares de várias espécies diferentes, né? Quais que tu mais gosta de trabalhar, assim? Cara, assim, ó, eu gosto, no geral, eu gosto muito de ficus. Eu fiz uma live esses dias com o David do Macaé, falando de mirtáceas, o pessoal sabe que eu gosto muito. Mas o ficus chegou antes, assim, no meu cultivo, e eu acho que os ficus, no geral, são bons de trabalhar. Eu não teve nenhum que eu não gostei de trabalhar. Mas eu gosto muito do organensis, porque ele me obriga a sempre estar de olho nele, ele me obriga a querer aprender mais, porque ele tem os entrenós mais longos, então a gente tem que ter um cuidado mais próximo. O nerifolha eu gosto bastante também, e o microcarpa. Esses são os três que eu mais gosto, tanto que são os que eu tenho. Mas eu acho que se eu for escolher um, Anderson, eu acho que eu boto o organensis porque ele me desafia. É verdade. Não, uma espécie acho que é o que eu mais tenho aqui. E eu tenho gostado bastante, assim, ele tem algumas particularidades, mas à medida que for praticando aqui, eu tô vendo que ele responde muito bem, né? Este cara aqui é até um organense, mas que nem agora, nessa época que ele tá deixando para crescer bem, desenvolver toda a estrutura de galhos, né? Porque eu não vou estar podando ele agora, né? Então é bom que ele tenha bastante massa verde, porque se eu, digamos que ele já ele tá no estágio de ramificação, né? De ramificação fina. Mas se eu fizer a pinçagem nele agora, ele acabar pegando muito frio, né? É possível que ele não rebrote e acabe secando algum galhinho, então eu prefiro deixar agora ele dar uma descabelada, né? Passar pelo inverno e depois começar o trabalho de pinçagem, né? Pois é, tu sabe que isso é uma particularidade que eu vejo muito no organensis e eu vejo também no microcarpa isso. Que se nesse momento, como aqui em Porto Alegre, tá batendo um frio para quem é de outros estados, né? Bate umas noites bem frias, manhã já com leve sereno, assim, leve ainda, mas as folhas já começam a sentir. Então a gente vê que dá Sim. 2, 3 dias de calor, pode ser que dê uma esticada, mas se tu tirar a força aí da As ponta dos perguntas do galhos, teu. dá uma segurada mesmo, pessoal. Então a gente acaba não tirando muita coisa em poda aérea agora, né, Anderson? Sim, e é legal do organense, até este aqui não tá, mas agora no frio, não sei se dá pra ver aqui, deixa eu mostrar.
ele vem com as brotações bem vermelhinha, né? Acho que Sei. um pouco mais. É bem Ah, tá bacana, linda, né? cara. E isso que ele aqui ainda as plantas ainda seguem, né? Essa época eles crescem bem, ainda tem bastante vigor, né? Tanto que eu fiz esse trabalho aqui no Nerifólio porque ele já estava passando um pouco do ponto, né? Tive que cortar um galho de sacrifício dele que tinha aqui atrás, já estava bem grande, estava engrossando. E uma técnica até, já que a gente está falando de condução, né? Que eu gosto de fazer tanto no organensis, microcarpa, né? Qualquer variedade que eu tenho conduzido, é deixar sempre algumas folhinhas na extremidade do galho, né? Para eu poder aramar e tal. E aqui eu deixo ele crescer ainda, né? Desenvolver bastante, até esses galhos ganhar um pouco mais de calibre. E depois vou lá e faço a poda bem justa, né? Para ele começar a ramificar e assim tu vai fazendo todo esse processo, né? É uma técnica bem segura, porque tu não vai correr risco de perder galho, de secar galho, porque como o galho fortaleceu bem, né? Tu deixou ele crescer. Diferente de simplesmente eu já vim deixar e já podar no primeiro parzinho de folha e tá fazendo uma pinçagem nesse estágio inicial da planta, né? Que eu preciso que ela desenvolva. Isso é uma particularidade bacana do organensis. Então, eu vou pegar um outro exemplar aqui. Mas o legal aí, Anderson, que tu tirou o galho de sacrifício, mas na verdade tu substituiu por outro. Então agora ele vai Isso. botar uma força grande na árvore aí e vai ajudar a fechar outra cicatriz. É diferente de tirar o galho e deixar sem um galho com força apical, Exato, né? exato. Se eu não teria tirado e sem deixar nada aqui, né? É porque ele tinha dois, né? Não sei se dá pra ver muito bem. Deixa eu mostrar aqui mais de perto esse carinho. Pô, dá pra Ele, ver. Pô, tu tá ele, bom nesse negócio aí, meu. ele tinha dois, né? O outro estava muito grosso aqui, estava com muita massa verde e tal. E estava acabando que eu ia perder um pouco da conicidade e tal. Eu quis atrasar um pouco ele, né? Cortei e deixei um. Mas eu não faria uma poda drástica mesmo que ele tenha chances ali de rebrotar, né? Vai rebrotar, mas não quis arriscar, né? Só o que eu fiz foi dar uma limpada nas folhas, né? Deixei as extremidades, já dei uma aramada para dar um movimento, né? E agora eu vou deixar ele crescer até o final do inverno para depois ir lá e podar os galinhos bem curtos novamente e seguir esse trabalho de ramificação e conicidade. Ele ainda tem algumas cicatrizes para fechar, né? Acabei tendo um problema nessa ferida, mas ele já fechou muito bem em menos de um ano. Então, acredito que e é legal também dessa técnica aqui, que ela auxilia ela faz a função, os galhos também fazem a função como se fossem galhos de sacrifício, porque como eu vou deixar ele crescer bem, ele vai crescer a árvore como um todo, né? Então, é mais seguro do que eu deixar simplesmente só um galho de sacrifício, acabar às vezes perdendo conicidade, né? E substituindo. Não, e Anderson, muito legal, porque eu faço isso. Eu não tenho nenhuma figueira hoje que eu goste de trabalhar tirando todas as folhas de um galho, assim. Eu vejo que é muito normal e acontece muito quando tu vai fazer alguma poda, às vezes o pessoal faz aquela poda, primeira estruturação, e deixa muito galho pelado. E é muito comum que alguns desses galhos sejam perdidos. Sim, Então, eu sou bem mais conservador, tanto quanto tu, assim. Eu, no mínimo, eu deixo 2 a 4 pares de folha por galho também, porque isso me dá uma segurança muito grande. A gente sabe que tem umas espécies que reagem bem. Tu pega o microcarpa, no geral, tu pega quem faz coleta e tal, ele reage bem. Mas é muito comum tu ver que alguma região ali não vai sair brotação. E se for o ápice, por exemplo, né? Tu tem um ápice bonito que está com conicidade. Se tu pudesse deixar ele um pouquinho mais alto, esperar brotar ali e depois cortar, é muito mais segurança. E é o que se sim. aproxima dessa técnica que tu está É, fazendo, né? que os galhos, geralmente, que secam do fixo, né? Porque são galhos muito fracos, né? Tipo, galhos finos e tal. Se tu tem um galho já com uma certa espessura ali, de, sei lá, meio centímetro ali, uns 5 milímetros, não sei qual que seria a espessura, tu vê que ele já tem força, ele vai rebrotar, né? Dificilmente tu vai perder aquele galho. Então, essa técnica, assim, é o que eu tenho observado, assim, tem funcionado muito bem, né? Tanto para te criar galhos fortes, né? Com conicidade, movimento, né? E desenvolver a árvore como um todo, né? Do modo geral, tem aproveitar já que estamos falando, este outro exemplar aqui, que é um que eu já estou conduzindo um pouco mais de tempo com essa técnica. Ó, a gente consegue ver que ele tem uma estrutura de galhos primários, né? Que ainda estou desenvolvendo. Ele vai ter que crescer. E é impressionante ver um ano atrás o que era o tronco dessa árvore aqui, né? Tipo, ele praticamente dobrou de espessura. Também fiz outras técnicas aqui de abrir o tronco e tal para criar
musculatura, né? Ficou bonito, ficou bem natural, cara. E a tendência agora é ele crescendo, engrossando mais, né? Ele vai ficando cada vez mais natural, né? Vai fazendo parte do tronco. E estes galhos agora eles vão crescer bastante ainda, né? Então, pelo menos uns 20, 30 centímetros, vou ganhar bastante força. Já anteriormente eu já estaria, digamos, fazendo a pinçagem, né? Porque eu já quero manter a estrutura. Mas se eu deixar esses galhos crescerem e ficarem mais fortes, né? Eu vou conseguir ter uma aparência melhor no futuro, né? Porque os galhos vão ter mais conicidade e evito correr o risco de secar algum galho quando fizer alguma poda, né? Legal. E tem uma coisa aqui muito legal, isso, Anderson, legal também, porque a gente tem um cultivo mais ou menos parecido, né? A gente não tem tanta planta a ponto de não poder acompanhar nossas árvores. Então, uma coisa que eu vejo nas figueiras, e queria saber se contigo é assim também, muitas vezes a gente deixa esse crescimento geral, só Uhum. que a gente tem que monitorar os galhos mais altos, para a gente não perder aquela proporção dos galhos mais baixos, mais grossos, à medida que vai Verdade. subindo. Porque a figueira, se tu der espaço para ela e der alimento, muitas vezes os galhos mais altos, eles engordam muito também, né? Tu tem É. essa sensação? Ela, bem observado, a figueira ela não cresce homogênea assim, né? Os galhos, ela tem tendência a alguns galhos assumirem a força, né? Justamente porque ela quer crescer, quer desenvolver, e esses galhos engrossam muito mais que os outros, né? Então, essa técnica ela também auxilia por causa disso, porque como é que eu faço? Eu não podo ele todos sempre juntos, né? Eu vou podando, esse galho aqui começou a desenvolver muito, atingiu já a espessura que eu quero, eu vou ali e corto ele. E os outros continuam. Aí um outro galho cresceu, começou a atingir uma certa espessura ali, já está na hora de cortar, eu corto aquele galho. Então, assim, eu vou conduzindo galho a galho, chegando na espessura que eu quero. E se eu quero que algum mais de baixo lá desenvolva mais, ele vai continuar crescendo. Então, isso é parte da técnica também, bem Isso observar. aqui do galho crescendo, Anderson, eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho um primeiro galho, pessoal, que olhando aqui parece que não tem movimento, tá? Mas ele tem um pouquinho, vou tentar mostrar. Só que eu preciso aumentar muito a espessura dele, então vejam como essa parte está mais forte, ó. Sim, E eu tô deixando realmente isso aqui ficar forte, porque aqui do outro lado eu tenho uma região muito forte, ó, Anderson. E que tá ficando madura, ela tá ficando bonita. Mas eu preciso desse mais força para esse primeiro galho. aí tu controla o crescimento daquele outro lá. Exato, do outro e o meu crescimento apical. Vejam que essa árvore aqui, eu tô deixando um pouco o crescimento apical, mas não tão forte, né? Porque senão eu vou perder força nesse galho que eu quero engrossar. E outra coisa Sim, legal, já que você está mostrando tudo, deixa eu mostrar esse organenses aqui. O pessoal às vezes me pergunta por que eu já botei em vaso, né? É uma planta que tem muito para melhorar em questão de estrutura. Vejo que eu tenho que engrossar alguns galhos mais baixos. Pessoal, isso aqui é um segredo para organenses, na verdade. Se tu der menos espaço para ele, ele tende a dar o crescimento com entrenós mais curtos. E é uma árvore pequena. Se eu deixar crescer à vontade até engrossar, vai ser muito difícil eu fazer a redução depois, até chegar no tamanho que eu quero. Então eu deixo sim, ela meio que com menos espaço, bem adubada, bem feliz. Mas veja o tamanho da folhinha, ó. bem reduzida, né? E naturalmente, eu não fiz nada, ela está super adubada, ela foi Uhum. transplantada no outono, na época quente ainda, recuperou bem, né? Isso é uma planta que eu tenho que manter mais controle por causa desse crescimento do organenses, né, Anderson? Sim, até isso aí legal que tu comentou, porque que nem, por exemplo, essa planta aqui, deixa eu pegar ela aqui para mostrar. Tipo, ela já tem uma estrutura, né? Já tá bem, ela tá bem cabeluda aqui, mas ela já tá bem ramificada, né? Digamos assim. E o legal de ver que, por exemplo, as folhinhas mais internas, né? As primeiras folhas elas são bem pequenas, né? Aí como ela está desenvolvendo, as folhas mais novas vão crescendo também, né? Tu vê que tem folha aqui gigante, né? Mas se tu for olhar as primeiras folhas, deixa eu mostrar aqui, elas são bem pequenas, né? Então, quando eu fizer agora a poda dele no final do inverno, ou até mesmo uma desfolha, né? Porque o organismo ele tem tendência a perder uma boa parte das folhas agora no inverno, eu vou podar lá no início, as próximas folhas já vão vir pequenas, né? Porque ele tá reduzido os entrenós no começo, né? Então depois não tem problema agora se ele crescer folhas grandes, né? Não me preocupo muito com isso, né? Exato. Anderson, vamos aproveitar e pegar umas perguntas dos amigos aqui. É Então, o o que tem. Coutinho perguntou para nós qual é a técnica que a gente usa para alcançar esses nebares monstros. E quem perguntou também para a gente foi o nosso colega, o Fernando Balbinot, que está aí conosco. Grande, Fernando. Perguntou como é que a gente faz para melhorar o nebare e fazer um nebare legal. Então, tu quer começar com essa aí? Pode ser, pode ser. Eu tenho
atualmente aqui, né, que eu tenho feito, assim, eu vou pegar esse cara aqui novamente. Ele tá num vaso bem fundo, né, vocês podem ver. Tipo, eu tô utilizando um vaso fundo, assim, por questão de espaço, né, mas o ideal seria usar uma bacia mais larga, né, para que as raízes pudessem crescer mais na horizontal, mas aqui ele não tá simplesmente crescendo as raízes para baixo, porque embaixo do tronco dele eu tenho um madeirite, né, que ele tá parafusado ali, bem pressionado no tronco, né, para forçar que a árvore cresça as raízes para os lados. Deixa eu ver se dá para ver aí o nebário dele formando. Tá ficando bem bacana, cara. E, e esse madeirite, além de forçar que as raízes cresçam na horizontal e vão se fundindo, eu também consigo seguir monitorando, porque eu venho aqui, eventualmente tem alguma raiz, neste caso aqui até ele tinha uma raiz aérea, ó, que ela saiu aqui no tronco e acabou engrossando muito, né? Uhum. Essa mesma técnica eu fiz, fui ali simplesmente cortei ela. Ela já ramificou e segue criando raiz que vai grudar no tronco e vai fundindo e assim ele vai aumentando a base. Da mesma forma para raízes que estão no solo. Se eu vejo que tem uma raiz que está engrossando muito, eu simplesmente vou ali e corto ela, não espero o transplante, né? Porque a partir dali ela já vai ramificar e já vai aumentando cada vez mais o nebário, né? Então, Perfeito. E tu, quando faz isso, Anderson, tu coloca ali um esfagnozinho em cima ou bota o substrato mais alto para permitir que não seque essa região, que brote bem? Aqui até eu dei uma limpada ali no nebário para poder mostrar agora, mas normalmente ele está coberto ali. Está coberto com substrato, casca de pinos, esfagno. Eu deixo ele mais protegido nesse primeiro momento, até porque ainda tá desenvolvendo, né? Eu quero que ele cresça mais capilares ali próximos da base. Então é legal tá protegido. Tanto que esse aqui, né? Vocês podem ver que ele o nebário dele não se enxerga nada, mas ele tem uma base bem bacana, né? Então... Tem muito nebário escondido aí nesse mundo, né? É. Cara, tu sabe que eu faço a mesa coisa que tu, né? Nós temos a mesma escola, enfim, né? A gente trabalha com o professor Júlio, com a gurizada, a gente troca muita ideia sobre isso. E a única coisa que eu acho que eu adicionaria isso, e eu sei que tu faz também, é que tem uma questão. Quando tu cobre essa parte do nebário, volta e meia o pessoal começa a sair raízes, porque brota muita raiz da parte que está com umidade, né? Então, sim, quando tu faz essa primeira retirada, às vezes tu pode até selecionar aquelas que tu quer, colocar um grampinho para ela não ficar muito reta. Eu coloco um grampinho, às vezes, para dar um movimento bem leve. E outra coisa, às vezes sai uma brotação de galho baixo, e aí eu faço a mergulha. Tu chega a usar a mergulha aí também, que sai aquele galho numa região boa, tu só baixa ele, bota um grampo e cobre. Esse galho vai virar uma raiz. Sim, no fixo eu não tentei, já fiz em outras espécies ali, ligustro, caliandre, funciona bem, mas no fixo ainda não tive a necessidade. Outra questão também legal para formar tanto tronco, né, em nebari, é uma técnica até, eu sempre usei cobrindo o tronco com algum substrato ou até mesmo com esfagno ali, né, e uma dica bem legal que eu aprendi com o Felipe Dalorto até tem uma outra planta aqui, pena que agora ela tá coberta, esse outro organensis aqui. Mas o que consiste essa técnica? Ela vai ajudar tanto a formar mais o tronco, né, ganhar calibre de tronco, e essas raízes que também vão crescer, elas vão ajudar a formar o nebário, né? Mas o que eu fiz aqui, né? Primeiramente, eu cobri todo o tronco com esfagno e depois com um pano por cima, né? Com um pano em cima do esfagno. E mantive ali por, sei lá, acho que ficou uns 40 dias, mais ou menos. Foi incrível a quantidade de raízes que começou a emitir naquele esfagno. Ela começa a emitir um monte de raiz por todo o tronco, né? Aí o que eu faço? Depois que as raízes já estavam ali com 5 centímetros, um pouco maiores, eu removi cuidadosamente eu tirei o pano, tirei todo o esfagno, para não machucar as raízes, né? Com bastante cuidado. E agora eu cobri com um plástico preto, né? Deixei as raízes bem apertadas ali, cobri com plástico preto para forçar com que elas desçam, né? Para encontrar agora o solo. E chegando lá no solo, elas vão engordar, né? Vão crescer. E quando eu fizer um transplante, eu posso ajustar elas, colar elas bem no tronco, pressionar, e elas vão ajudar a engrossar o tronco, vão ajudar a formar o nebário. É uma técnica bem legal, quando tu tem algum tronco defeituoso, assim, né? Tu forçar a planta a emitir raízes por todo o tronco e ajudar a formar. Bem bacana. Excelente, cara. Eu gosto bastante dessa técnica e tu faz de uma forma bem cuidadosa também. Uma coisa que eu adicionaria à técnica aí que eu gosto, cara, isso aí é que eu tenho trauma com madeira de ficus apodrecida, né? Quando a gente faz essa técnica, tem que cuidar muito se a gente tem uma madeira exposta para proteger essa madeira.
né? Porque se a gente deixar o meio ambiente ali, o ambiente interno, digamos assim, contaminado, com uma madeira exposta, sem proteger, existe uma tendência muito grande a apodrecer mais a parte interna, né? Então eu, por Sim, exemplo, quando eu faço esse tipo de técnica, eu passo uma cauda, deixo secar bem aquela parte de madeira exposta e ainda depois eu passo um selante e espero secar. Mesmo que eu ah, queira que solde, porque depois as raízes elas vão soldando na parte dos lábios ali, vão ficando por cima, e tu consegue segurar essa madeira, porque ou madeira para estragar fácil, né? sim. O legal do fix é justamente que ele tem, a madeira dele apodrece muito rápido, justamente porque e ele emite, né, novas raízes naquela parte da madeira que apodreceu, né? Então é uma característica da própria espécie, né? É difícil tu querer conservar uma madeira morta, por mais que tu trate, né? Tu vai ver que uma hora ela vai se deteriorando, né? E é uma característica da espécie querer preencher aquele espaço onde a madeira está apodrecendo com novas raízes, né? Principalmente ali o microcarpa, né? O organensis também faz bastante isso. O que tu tem que fazer é propiciar aquele ambiente, né? Com uma umidade ali para que a planta emita raízes, né? Sim, mantendo a umidade, a gente vai conseguir fazer brotar bastante coisa, né? Tu sabe que Sim. tu tem alguma planta com muita raiz aérea? Porque deixa eu te perguntar, quando eu comecei a trabalhar com ficus, eu sempre pensava assim, nossa, raiz aérea, eu quero ter muitas, vai ser tudo de bom, vai ser muito legal. Só que eu prestei atenção que às vezes tu consegue que saia uma raiz aérea de um lugar bacana, ela vai ficar bonita, mas como tem tendência a engordar muito rápido, né? Então é muito fácil perder a Sim. estética quando tu tem pouca raiz aérea. Tu tem essa mesma percepção que eu tenho? Sim, sim. E é que as raízes aéreas, assim, né, do fixo, por exemplo, uma árvore madura, né, de fixo, se a gente for olhar uma inspiração, assim, né, dificilmente tu vai ver um fixo com uma raiz aérea longe do tronco, assim, né, porque a tendência é que aquele fixo vá largando tanta raiz, que daqui a pouco vira um tronco só, né. Então, uma característica que eu acho importante, nasceu a raiz aérea, tu tem que deixar ela engrossar, né, ganhar um calibre, mas depois de alguma forma tu pressionar ela no tronco, né, para que ela se funda com o tronco e vira a parte do tronco, né, não fica aquela raizinha voando solta, porque daqui a pouco ela engrossa, fica estranho, né, tu perde característica ali da planta, né, não fica muito legal. Então, Exato, se ela não ajudar a compor ali a linha de tronco, ela vai acabar engordando muito. é, E o pior é que se tu, mesmo que tu der movimento, se ela estiver longe do tronco, ela tende a, com o tempo, ser puxada pelo solo, porque as raízes vão sim, e se vai fortalecendo, afastando. e ela vai ficando reta de novo, então não fica bacana mesmo. Aí que é essa técnica ali de cortar a raiz, simplesmente tu vai ali e corta ela. Tipo, naturalmente a planta vai ramificar ali, né? E vai largar outras raízes finas. E a partir daí tu vai preenchendo, criando mais volume de raiz aérea, né? É uma Uhum. técnica bem bacana. É bem bacana. Tem, tem um monte de perguntas aqui, vamos ver. O Carvalho ele perguntou a respeito do madeirite, seria de comprensado. Bom, tem que ter só um cuidado, assim, o ideal é que seja uma madeira não tratada, né, para que que ela não solte nada, nenhum componente químico ali que possa prejudicar a planta, né. Muitas vezes, se tu for usar algum tipo de comprensado que tem algum tratamento da madeira, pode ser que ele comece a se decompor e libere alguma toxicidade ali para a planta, né. Mas o ideal é que seja uma madeira ali não tratada, né, resistente. Tipo, eu utilizo aqui umas madeiras que não tem uma qualidade, uma durabilidade muito boa, mas porque eu vou transplantar todos os anos, né? Então, eu preciso que ela dure um ano. Mas também tu pode utilizar azulejo, né, que também é bem resistente, vai se manter ali, vai durar muito tempo, né? Mas o importante é bem rígida, dura, né, para que tu possa parafusar e ela criar bastante pressão contra a base da árvore, né? Para fazer com que a árvore tente cicatrizar e não consiga, né? Porque ela vai tentar fechar, né, aquela madeira, né? E não consiga e vai engordando, engrossando o nebari, né? Então, é importante que utilize uma madeira que consiga dar bastante pressão na base da planta. Tanto que a gente acaba tirando todas as raízes que tem na parte de baixo da árvore, a gente tende a ir tirando para também fortalecendo essas do nebari e tu conseguir encaixar bem o madeirite, né, Anderson? Eu costumo Verdade. usar aqui, eu já usei MDF para testar, compensado e azulejo. Tive respostas boas em todas, porque eu tenho a mesma questão, Anderson. É difícil um ano que tu não transplante um ficus. Porque, Sim, cara, ele brota. Eu já tive ficus que eu tive que transplantar 2 vezes no ano, de tanto crescimento. verdade.
E bacana também dessa técnica, assim, que eu tenho estudado do madeirite, assim, e tal, é que é uma questão comum, às vezes o cara coloca o madeirite e deixa as raízes crescendo muito, né? Crescendo muito, assim, na horizontal. Mas toda vez que tu fizer um transplante, é muito importante que tu vá lá e reduza bem aquelas raízes, para elas ficarem bem próximas, quando tu for fazer a poda, né? Tu vai podar elas bem próximas numa circunferência, para fazer com que aquela árvore ramifique ali de novo e comece a engrossar o nebário, né? Porque, tipo, o nebário, ele é bonito quando ele tá praticamente todo fundido e é um volume único, assim, né? E não, tipo, simplesmente umas raízes longas, grossas, né? Apontando para todos os lados. Então, é muito importante nessa técnica do madeirite, tu sempre quando for fazer o transplante e a poda, né? Tu ir cortando as raízes bem rentes, bem próximas do tronco, para criar esse efeito. E Anderson, tu costuma proteger? Eu protejo quando eu corto as raízes mais grossas, assim, de uma espessura. Cara, eu acho que de um dedo mínimo, assim, eu já passo um pouquinho de calda no corte. Porque a gente cuida muito na hora de cortar, na hora de manter. Na verdade, não precisaria. A gente sabe que o ficus vai começar a se recuperar logo, enfim. Mas eu sou meio chato, tu sabe, né? Sim, sim. Não, não É é pra para as concordar, raízes. Anderson. Não, não, Não era mas pra é dizer que só eu para era chato, como eu tô brincando. faço. Como... Ah, tá. Ah, isso faz parte. Mas não, eu até as raízes, assim, eu não costumo proteger, certo? Tipo, se eu faço um corte muito grande na base, né, do tronco, quando eu vou tirar alguma raiz muito grossa lá e tal, coloco ali para proteção, não que vai usar como uma cicatrização, né? Mas como eu utilizo uma pasta ali que ela também é antifúngica, né, e tal, pode ser que crie um ambiente mais seguro, mas o ideal é quando tu faz uma poda de raiz é justamente tu não selar ela se tu quer que ela ramifique, né? Porque tu vai dificultar a saída de novas raízes ali daquele corte, né? Sim, aí tu não passaria um protetor, por exemplo, uma pasta. Mas se tu passar tipo uma cauda sufocáustica, tu estaria só agindo contra os fungos. Então tu deixa exposto ainda o meristema que vai Sim, gerar a raiz, né? Eu acho que é uma técnica que funciona, interessante. mas não é necessário sempre, né? Eu nunca cheguei a testar, mas interessante. A gente É, tem bastante pergunta aqui, vamos tentar responder tá. aqui o pessoal. Enquanto tu olha a próxima pergunta, eu vou te dizer por que comecei a usar cauda, né? Aquele ficus, esse ficus aqui que eu fiz o histórico dele lá, que tem conta toda a história da planta e tal. Essa planta, em algum momento, o pessoal a gente fez um corte grande na parte de baixo e começou a apodrecer a madeira também. Porque ele é um Sim, ficus que ele não aguenta. A gente também tem que ter um cuidado na umidade que a gente vai manter no solo, né? Hoje, os meus ficus têm menos umidade, tem menos matéria orgânica para reter a umidade do que eu boto de matéria orgânica nas minhas mirtáceas. Né? Então, se a gente for falar do substrato, eu coloco menos matéria orgânica aqui, casca de pino, Gold, kimono, outras coisas que eu misturo no substrato, do que eu boto na mirtácea, porque a mirtácea pede, ela gosta mais de umidade. Agora, o nerifolha, para mim, não tive uma boa resposta da planta e tive problemas com um solo com muita umidade, né? Então, eu sim. tenho um pouco mais de cautela com isso também. Ah, já que tocou no assunto, né, uma questão bem que eu tenho reparado, assim, os ficus, eles não são plantas que, eles são muito resistentes à seca, né, à falta de água e tudo mais. Eu acho que das espécies que eu tenho, ele é o mais resistente, né. Uhum. Então, e ele é uma planta que gosta de um solo realmente bem drenante, né, que não fique água ali acumulada, né, não fica, porque como ele tem essa característica dele, né, de sempre emitir raízes, por mais que tenha um ambiente úmido, não quer dizer que ele tem que estar encharcado, né? Porque ele também tem tendência a apodrecer outras partes de madeira, né? Então eu utilizo sempre um substrato bem drenante e gosto de fazer essa proteção superficial ali, seja com uma casca de pinos, alguma coisa para manter uma umidade mais por cima, né? E proteger ali aquelas raízes, mas o substrato realmente bem drenante, com pouca matéria orgânica e tal. Mas eu gosto de manter um pouco de orgânico junto também no substrato. Ah, eu também. É engraçado, eu me lembro que o Júlio me dizia assim, cara, ficus dá no muro. A gente pega no muro. Tu acha que no muro a gente tem muita umidade? Não tem. A planta vai se virar. Sim, E realmente eu tenho o mesmo comportamento, porque eu e tu, a gente tem condições parecidas, né, Anderson? Mora num lugar alto, pega vento, sol. E realmente, os ficus, cara, eu nunca peguei um ficus murchando por falta de hidratação. Mesmo com substrato super drenante, super aerado, com pouca retenção de líquido. Então, é uma é. planta que vai muito bem, né? Ele é muito resistente, né? Ele armazena muita água, né, no tronco. O nerifolia é impressionante, assim, né? Aquele lá de trás, lá que eu coloquei já num vasinho intermediário, né? Foi impressionante que ele tinha uma raiz, assim, muito grossa, parecia uma batata, assim.
Tipo, e ela era completamente só água, assim, era muito líquida, né? Pra te ver a Uhum. capacidade que ela tinha de armazenar água. Então, aquela planta ali, se ficasse ali alguns dias sem água, ela ainda teria da onde utilizar, né? Na Com própria. certeza. Ó, o Felipe pergunta se a gente já trabalhou com alguma espécie mais rústica, por exemplo, ficus mata-pau. Eu nunca trabalhei, tu já, Anderson? Não, só estas. A nativa mais comum aqui que a gente tem seria o organensis, né? Que é uma árvore bem comum aqui do sul, né? De a gente encontrar em campo e tal. Mas mata-pau, entre outros, assim, nunca trabalhei. É, eu também não. O que eu encontro muito nos gardens aqui, e acaba tendo material barato, coisa com qualidade, é o organensis mesmo e o micocarpa. A gente encontra muito em garden, assim, coisa de qualidade também. Só que, claro, tu precisa tempo para fazer com que aquilo se torne um pré-bonsai, né? Tu não pega a planta pronta, às vezes com raiz muito grossa, que tu vai ter que cortar, fazer um corte maior em cima também. E aí, daqui a pouquinho, tá passando o inverno, vai ser uma época boa, né, pessoal? Finalzinho do inverno, começo de primavera aí, bom momento para fazer uns cortes legais. Show. Anderson, tu Vamos que ver tem aqui outro dia. experiência com Benjamina, estão perguntando o que tu acha do Benjamina. Eu nunca trabalhei com É, ele. eu nunca tive também. Ah, não, eu tinha a Nunca. impressão que tu tinha um Benjamina. Não, nunca cheguei a trabalhar assim, mas eu tenho curiosidade de testar, de ter uma espécie, assim, porque eu vejo muito pessoal falando e tal. E... Mas eu não sei se essa variedade que a gente tem aqui é diferente daqueles que costumam trabalhar em outros lugares, né? Mas eu nunca tive a experiência, assim, só ouço relatos dele e tal. É, eu por aí também. Mas tenho curiosidade. Aqui, se o esfagno úmido também funciona para emitir raízes aéreas. Sim, na verdade, sim, porque, pessoal, se vocês prestarem atenção, agora que tá, mesmo agora que está esfriando, se tu pegar um local onde não pegue muito sol na parte dos galhos, onde tu quer que criem raízes aéreas, se essa árvore estiver úmida, vai emitir um monte de raízes. O que que a gente precisa dar para essa planta onde tu quer que tenha raiz? Umidade. E não pode ter sol direto também, porque as raízes são fotossensíveis, né, pessoal? Então, por que que funciona o pano preto? Por que que funciona tu colocar um esfagno? Bom, tu coloca o esfagno, tu reduz a incidência de raios ultravioleta, tu aumenta a umidade na região. Então, muitas técnicas vão funcionar. Se tu colocar ali um pouquinho de... gente, esfagno, se tu botar casca de pino, se tu botar qualquer material que mantenha umidade, vai sair raiz. Agora, tem uma coisa, né, Anderson? Se criar muito raiz aérea e tu colocar um material ali que seja difícil de tirar, a raiz aérea vai permear lá dentro. E depois, Ah, para te legal. tirar isso aí, tem um momento certo, porque senão tu vai romper essas raízes, Sim, né? é legal que tu comentou, porque eu já fiz várias experiências, assim, né, para emissão de raiz. E uma técnica que eu utilizei que foi de enrolar uma atadura, né, no tronco ali. Tipo, ela mantém uma umidade, a planta emite muitas raízes finas, capilares naquela atadura, né. E, e depois para te tirar é muito difícil, né, tu tem que deixar ali muitos anos, até apodrecer, para te poder remover, né, porque se tu vai tirar, tu arrebenta as raízes. Acabou que eu fiz alguns testes aqui, não gostei muito do resultado e não utilizei mais, né? Mas ela é uma possibilidade, mas aí tu tem que manter, ela funciona muito bem se tu quer, se tu já tem, digamos, tu já saiu aquelas raízes aéreas, elas já estão no solo e tu quer pressionar elas para fundir no tronco. Aí funciona muito bem, porque tu vai manter a umidade e tu vai manter uma pressão contra o tronco, e daí elas vão crescer, vão engrossar, né? Vão fundir com o tronco. Aí funciona muito bem. Mas para estimular as novas raízes, eu gostei dessa técnica do esfagno e do pano, porque as raízes elas saem raízes fortes, né? Saem tipo umas raízes assim, tipo toda retorcida, assim, querendo buscar alguma umidade. E depois quando tu coloca o plástico preto ali, né? Além de tu criar um ambiente que vai ter umidade, ele também vai criar calor, né? E vai obrigar aquelas raízes a irem para o substrato, né? Então essa técnica funcionou bem. Eu vou ver agora como é que vai ser o resultado, né? Mas a princípio tá bem bacana. Uma coisa que eu faço para fundir quando a gente tem raízes mais maduras também, tem essa questão da gente aproximar do tronco. Eu sempre faço um desbaste muito suave naquela raiz, não é desbaste, eu pego uma escovinha, escovo aquela parte que vai ficar em contato com o tronco, para ter menos aquela casca mais sequinha, que vai demorar mais tempo para gerar a fusão com o tronco. Mas isso quando vai pegar Sim, uma, duas, três raízes, não se tu tiver 100, né? Porque sim. eu passo aquela escovinha, tiro um pouco esse excesso de casca e aí depois eu pressiono no tronco. E eu vejo que isso dá uma resposta mais rápida no início da fusão, principalmente. E aí Ah, com depois vai para certeza. uma trilha. Já vai ter um contato mais direto, né?
Exato, mas eu não chego na madeira, viu, pessoal? Eu não vou desbastando, chegar na madeira, não. Só realmente deixo aquela. Quando a gente passa assim algum material na nossa casca e tu vê que Tem tá uma, chegando mais próximo da parte viva ali, né? Então é sim, isso aí que eu deixo exposto. uma pergunta aqui da Natália. Alguma dica para engrossar o tronco para uma mera iniciante? É que, por exemplo, assim, os fixos, né? Até funciona para outras espécies, mas o fixo principalmente, né? Se tu quer engrossar um tronco, a planta tem que crescer, né? Tipo, tem algumas técnicas que tu pode fazer para criar uma sensação, né? Daquele tronco estar mais forte, que nem aquela árvore que eu mostrei ali, que eu fiz aquelas ranhuras no tronco, né? A técnica, basicamente, ela consiste, para me ganhar mais força no tronco, né? De eu fazer a conexão de um... Deixa eu pegar a frente aqui. Ó. Fazer a conexão de uma raiz com uma parte do tronco, né? Então, como ela começa a criar, começa a engrossar aquele veio que ficou, ela tem uma tendência a engrossar o tronco, né? Mas realmente tem que deixar crescer, né? Tem que deixar a planta crescer bastante. Essa árvore aqui, ela teve um galho de sacrifício aqui de mais de metro, né? Então fez com que aquela musculatura engrossasse e ela criasse essa robustez, né? Também uma técnica que é excelente para fixos, né? Que eu acho que seria uma das principais para ter uma árvore boa é realmente a fusão, né? Tu pegar várias plantas e encostar, apertar uma na outra, né? Fazer com que elas cresçam juntas e tu vai formando uma árvore com um tronco bem mais grosso, né? A partir dessa técnica. Eu acho que é a técnica mais interessante, assim, né? Para ter um tronco forte de fixos, né? O legal, Anderson, é que as figueiras como um todo, pessoal, isso é uma característica muito legal, é que elas engordam em ambientes menores, né? Então, quem mora em lugar que tem menos espaço, apartamento, casa, ou já tenha muita planta, tem espécie, gente, que se vocês deixarem sempre no espaço pequeno, vai passar 20 anos e vai engrossar muito pouco. Agora, a Sim. figueira não. Se usar as técnicas certas, se fizer fusão, deixar galho de sacrifício, deixar a planta alongar, manter a planta sempre alimentada para ela sempre estar crescendo quando ela precisa, né? A gente consegue engrossar. É claro, né? Que isso aqui, pessoal, é mais difícil da gente conseguir. Uma planta com esse calibre, né? E um nebari dessa espessura. A partir de uma estaca, por exemplo, fininha. Então, primeiro, se tu quer esse tipo de engrossamento, a gente precisa um chão, precisa um espaço com crescimento maior, né? Mas Sim. a gente consegue É. gerar uma planta com esse tipo de espessura de tronco razoavelmente fácil, tá? Eu posso aumentar, botar numa bacia maior, manter bem E adubado, que eu vou ter uma resposta bem legal. Galho de sacrifício. outra vantagem dos fixos, né? Que eles te permitem fazer estaca de galhos mais grossos, né? Tu pode fazer alporque, né? De um galho grosso, já a partir de uma planta maior, né? Tipo que nem, por exemplo, este mamezinho aqui de nerifólio. Não sei se vai dar para ver bem. Ele tem um belo tronquinho, até ele tá mais enterrado, assim. Mas ele deve ter o quê? Uns 6 centímetros. Isso aqui foi uma estaca. Tipo, estaca deste cara aqui. Esse aqui era um tronco duplo, né, alto. Eu quis aproveitar a outra parte que eu cortei, e ele tinha um pouquinho de conicidade, né? Fiz uma estaca. Então, tipo, tu já parte para um materialzinho com maior calibre, que seria poderia ter feito um alporque. Na verdade, eu tentei o alporque, mas ele acabou não enraizando. E preciso que enraize, fiz a estaca logo. Então, tipo, é uma característica do fixo bem bacana, né? Tu já poder partir de um material mais forte, assim, né? Com certeza, e o legal é que o nebari fica muito fácil de acertar, porque como vai estar enterrada a base, mesmo que cresça uma ou outra raiz de um lado só, porque tem planta que é assim, né? Tu desenvolve Sim. nebari em algumas regiões, em outras não, fica deficitário. Agora, para os ficos, no geral, pessoal, vai estar no solo, vai ter umidade, aos poucos ele vai lançando raízes. Aí, a cada transplante, o que tu vai fazendo? Mesma coisa que na parte aérea. Vai tirando aquelas raízes mais fortes e dando força para as mais fracas, e tu vai conseguindo desenvolver um nebari mais radial e bonito. Sim, e o fixo ele é impressionante, né? Porque é uma espécie que te permite muitos recursos, né? Tu pode simplesmente ali enxertar uma muda, né? E criar uma nova raiz para formar um nebário. Eu já tenho várias estacas aqui que eu tô fazendo para enraizar, justamente para enxertar algum galho, enxertar alguma raiz, fazer alguma correção, né? Como ele funde muito bem, então tu pode utilizar desses recursos para melhorar, né? Com certeza. Ainda mais se a planta é maior que Shoin, né, Anderson? Porque se tu tem um Sim, mamê, um Shoin, tu vai começar a brotar lá embaixo, tu deixa crescer. Agora pega uma árvore maior, como o Anderson tem aí. Gente, vai demorar um tempo para engrossar, né? Mesmo que imita uma raiz, né, Anderson? sim. Então, se puder fazer um enxerto, tu vai ter uma resposta mais rápida, já que funde bem, já tem material. Bem legal.
Aqui o Bem Lucas bacana. perguntou se folhas amarelas no ficus microcarpa apontam alguma fragilidade. Bom, pode sim. Na verdade, nós temos várias situações, né, pessoal? Por exemplo, deixa eu ver. Aqui eu tirei, tinha um amarelo no meu ficus menor. O frio aqui, em Porto Alegre, não sei como é que estão teus ficus aí, Anderson, mas eu tenho um ou outro ficus que algumas folhas amarelaram, porque ele já sentiu um pouco esse gelo que deu. Mas também, como tem dias quentes, ele começa a brotar. Então, acho que o ficus fica numa dúvida, né? Brota ou não brota? Bota ou não brota? Então, é Sim. relativamente comum nessa época. Mas também nós temos que saber que deficiências de uma série de nutrientes também podem amarelar as folhas das nossas árvores. Então a gente tem que saber qual é a época, se ela está bem adubada, se o substrato está legal, como é que ela estava antes dessas frentes frias, né? É Cada que, a, situação é uma situação, né, Anderson? é que as folhas amarelas, principalmente, tem várias causas, né, que pode acontecer, desde excesso de umidade, daqui a pouco pode ser uma folha velha mesmo, né, que aquela planta está descartando. Então tem que realmente avaliar cada caso, assim, né? Os meus aqui ainda não sentiram o frio, né? Estão realmente todos brotando, estão desenvolvendo bem. Até aproveitando aqui o gancho que a gente estava falando de frio, né? O amigo Ângelo aí perguntou a respeito dos cuidados, né? Nessa época do ano, agora do inverno, que vem frio, geada. E, e se tem alguma variedade, né, que seria mais resistente, ou todas precisam de algum cuidado. Que... Cara, assim, ó, é engraçado, tá? Porque quando eu tenho algumas plantas que, dependendo do ambiente que elas estavam antes de vir aqui para casa, eu protegia muito esses ficus porque eu via que eles sentiam muito. Então tinha ficus que eu toda noite, quando começava a esfriar muito, eu pegava os ficus, botava aqui para dentro de casa, porque eu não tive como formar uma estufa ali na parte de fora, né? E só que eu percebi com o tempo, e isso o Júlio já tinha me falado, que a planta ela tende a se acostumando no ambiente e com isso elas tendem a ficar mais resistentes. Então hoje o que eu faço, independente da espécie? Se eu vejo que tem alguma que está sentindo muito frio, eu vou expondo ela ao frio aos poucos. Então, às vezes eu boto um plástico para proteger nas noites mais frias, se ela está sentindo muito. Às vezes eu boto para dentro de casa e depois eu boto de volta para a rua. Ou se foi uma planta que sofreu, assim, por exemplo, foi feito um transplante, ela não se recuperou tão bem. Uma planta que pegou uma praga e não está muito legal, eu protejo do frio. Mas porque eu sou mesmo assim de ficar abraçado nas plantas para cuidar delas mesmo, né? Uhum. Mas no geral o Júlio sempre dizia, deixa acostumar que vai dar tudo certo. E no geral acontece isso mesmo. Se ela tiver nas melhores Sim. condições, elas vão ficar bem. É que levando em consideração o frio que a gente tem aqui, né? Aqui no Rio Que Grande do não é, Sul. e também a gente mora mais na cidade, né? A gente não pega tanta geada, né? A planta não fica exposta tanto tempo a baixas temperaturas, né? Mas dependendo do lugar, assim, o fixo ele é uma planta que não gosta muito de geada. Então, tipo, tu corre o risco de queimar boa parte da planta. Então, dependendo se tu tem algum lugar que é muito exposto ao frio, né? Que vai pegar geada muitas noites e tal, que vai ter temperaturas negativas por muito tempo, é recomendado proteger, né? Tipo, eu Com protegeria. certeza. Então, também é legal dessa época, assim, a gente deixar a planta criar bastante massa verde, né? Ficar bem densa, que vai funcionar como um isolante para a planta, né? Uma proteção. Então, se ela pegar bastante frio ali, talvez até uma geada, ela queime por cima, mas os galhos embaixo ainda vão se manter verdes, né? Então, isso é um recurso natural de proteção na planta nessa época, né? Com certeza. Essa aqui, por exemplo, Anderson, eu continuo protegendo ela. Porque como eu estou confinando um pouquinho mais, Sim, se ela molha muito esse vaso, em Porto Alegre não vai acontecer muito, não vai acontecer um congelamento da parte de baixo, né? Mas se a gente mora numa região que pega muito geada, muito frio, um vasinho pequeno e umidade, para o ficus é um problema, assim, gelar demais, a possibilidade de gerar um congelamento ali das raízes e elas se romperem muito, né? Porque ela não vai se recuperar bem se o frio continuar. Então, sim, vale olhar para cada planta que a gente tem e ver como é que ela está se comportando. Da mesma forma que jabuticaba, por exemplo. Eu tenho uma jabuticaba enorme que, se eu pudesse agora, eu protegeria ela, porque olha que está sofrendo a minha híbridazinha aqui. Pegou esses sim. primeiros frios e sofreu, e sofreu. Ainda mais se está num vaso reduzido, né? Daí tudo aumenta, né, o risco, né? Tipo, Com vai certeza. esfriar mais, vai gelar as raízes. Daqui a pouco, se tu quer que a planta ainda esteja desenvolvendo, né? Que nem, por exemplo, não quero atrasar essa planta aqui. Tipo, eu posso pegar e durante a noite, né? Eu protejo ela. Se eu tenho condições, tenho poucas plantas, tiro ela da rua, deixo ela num lugar mais protegido. Durante o dia vai para a rua de novo. Isso vai ajudar. Parece um ato pequeno. Se o cara tem muita planta, é difícil fazer isso, né? Mas com poucas plantas, tipo, vai fazer com que eu ajude a situação, a condição dessa planta dela continuar se desenvolvendo, continuar crescendo, né?
Porque se a planta pegar muito frio, ela vai estagnar realmente, né? Ela vai parar, ela vai ter um tempo para se recuperar até aquecer novamente, né? Com certeza. Olha aqui, o Adeli perguntou para nós. Bom, primeiro o Gabriel perguntou, ele disse assim: ah, se tu deixa a raiz aérea num galho, ele tende a engrossar mais. Sim, porque tu tá dando um suprimento de energia só para aquele galho. Olha que massa, né? Tu criou uma raiz, essa raiz encostou na terra e ela se ramifica um monte. Tudo que ela tá absorvendo de água e nutrientes, ela tá mandando para aquele galho. Então, realmente, se tu tiver muito concentrado para um galho só, ele tende a engrossar mais, sim. Então, se for para um primeiro galho, é interessante, né, Anderson? Se for para outros, talvez não tanto. Eu tenho outros ficus microcarpas maiores aqui que justamente tinha esse problema. A raiz começou a ganhar muita força, né? Começou a engrossar muito o galho, mas eu fui simplesmente ali e cortei aquela raiz, né? Não pode ter um apego, né? Dar uma dó. Tu cortou mal pela raiz, meu amigo. Então, Aí, se tu vê que está prejudicando ali a estética, né? Pode remover. Porque a raiz também, ela faz, até falando um pouco de estética, a raiz, ela compõe a característica da planta, né? A parte estética. Então, tu tem que imaginar que aquela planta vai ter tem que ter a triangulação, né? Tu não pode ter uma raiz muito grossa lá na ponta do galho, que vai ficar estranho. Né? É verdade. Então... E aí eu não acabei aqui de ler a pergunta do Adeli, fiquei empolgado. No caso do Ficus organensis, por ser uma planta de crescimento rápido, usar um adubo com NPK mais baixo ajudaria na redução de folhas? O que tu acha, Anderson? Bom, eu ainda não cheguei no ponto de me preocupar assim com adubo e questão de redução de folhas, né? É difícil assim afirmar, né? Mas tipo naturalmente assim aquele organensis ali teve as folhas dele estavam com 2, 3 centímetros, muito pequena, e simplesmente pelo fato de estar sendo feita a pinçagem, né? Da planta já ter uma certa maturidade, né? Uma certa ramificação e bastante sol, né? As folhas naturalmente vão vir menores. Isso que eu ainda não estou conduzindo ele no vaso, ele ainda vai ficar mais um ano ou 2 ainda em treinamento, né? Peraí que eu vou tirar uma folha, só porque tem bastante amigo aqui, eu vou tirar uma folha do meu organensis que está em fase de crescimento no espaço grande e vou mostrar comparado a esse que está no espaço menor. Peraí, só porque vocês estão aí de galera, pessoal. Senão, não tirava uma folha agora. Só respondendo uma pergunta rápida ali, o do parafuso do madeirite, parafuso na planta, assim, tipo, ele ficar bem fixo no tronco, né? Ele tem que entrar ali, acho que o Masque Verde perguntou. O Rodrigo ali, aproveitar, eu vou respondendo umas perguntas aqui. Ele falou que fez uma estaca de ficus com 30 centímetros de espessura de base. Qual que seria... Ela já está brotando, né? Qual que seria o próximo passo? Mas mostra aí, depois a gente responde. Olha aqui, pessoal. Tá no mesmo? Tá? Isso aqui é uma redução, pessoal, natural. Os dois têm a mesma adubação. O que está mudando aqui, tá? Essa árvore aqui está em fase de crescimento e está numa bacia grande, com bastante adubo orgânico, tá? Com bastante micro-organismo eficaz. Faço adubação foliar também. Esse aqui, pessoal, ele está com a mesma adubação, só que mudou? A ramificação dele está maior que o do outro e o espaço de crescimento. Então, olha que absurdo isso. Vou botar duas folhas. Olha aqui. Coisa de louco, né? Sim. Ali. Ah, eu sou querido, né, Anderson? Tirei uma folha do meu organensis para mostrar pro pessoal. Tá louco. Maltratando a plantinha. Bom, só para responder a pergunta do Rodrigo, tipo, tanto uma estaca quanto um yamadori, né, que tu recém coletou uma planta e tal, assim que ela emitiu brotações, tu tem que deixar ela crescer, tipo, pelo menos um ano ali, ou até mais, tu tem que ver a condição que ela vai estar de brotação, né, porque ela precisa criar raiz nesse primeiro momento. Então, tu tem que dar força para aquela planta. Depois que ela já começou a brotar, aquela brotação está ficando madura, tu entrar com uma adubação, né? E quando tu vê que ela está com realmente bastante folhagem bem forte, aí tu para tipo uma seleção de galhos, definir um projeto para a planta, né? Mas o primeiro passo de uma estaca é tu deixar ela crescer, né? Ganhar força, ganhar bastante massa verde, por ela realmente enraizar, né? Até porque o que a gente vai ter de crescimento embaixo, ele vai ser proporcional ao que a gente tem crescimento em cima. Se eu cortar o fornecimento de energia da planta, se eu parar esse fluxo hormonal, eu tendo a parar a raiz também. E nesse momento, gente, eu tô querendo enraizar, né? Não é o momento para fazer poda numa primeira etapa, né? Verdade. Bom, o Manuel ele perguntou, a live vai ficar salva, assim? Vai ficar aqui no IGTV para assistir depois. Olha o professor ali, Deus o livre, não vamos responder o Júlio, vamos pro SOI depois. Pragas, doenças e cuidados.
Pode falar, eu tenho bastante experiência com isso. Pô, tava esperando na pergunta difícil do professor, você me joga. Bom, pessoal, eu vou dizer para vocês que esse ano eu fui muito favorecido, tá? Eu não tive praga nas minhas plantas, eu não tive falta de nutriente, pelo jeito, porque elas sempre ficaram muito viçosas. Mas o que eu fiz para manter isso, tá? Gente, depois que eu comecei a eliminar as formigas do meu ambiente, eu consegui melhorar muito também a questão das pragas em muitas plantas minhas. Então, assim, uma coisa importante, a manutenção da umidade do solo faz bastante diferença. A manutenção da quantidade de sol que a planta pega, a manutenção dos nutrientes que a gente está oferecendo para nossa planta. E eu tenho um problema aqui que acontece, Anderson, talvez aconteça contigo também. Eu não estou me lembrando do nome da praga, mas aquela que a folha começa a ficar manchada, ela se dobra e depois um inseto ele se desenvolve ali no meio. Ah, Tá? trips. Isso. Então, assim, o que acontece? Quando aparece isso para mim, eu vou tirando essas folhas que eu vejo que começa com manchamento. Não necessariamente eu uso agrotóxico, eu tenho tentado não usar e tem funcionado. O que eu faço? Eu percebo que ele está com esse tipo de infestação, eu faço uma limpeza mais interna para pegar mais sol, para deixar essa planta mais seca, né? E aí eu vou tirando toda a folha que começa a apresentar um manchamento. Ela tende a se resolver. Se não resolver, a gente tem que ver, usar algum tipo de combatente aí, agrotóxico, né? Que seja Sim. sistêmico e também de contato quando tu já tem um inseto. Mas eu tenho evitado, eu não usei esse ano Anderson, e eu tive É, e essa vai praga. dar. É a única praga que eu tenho no ficus aqui é realmente a trips. E ela gosta bastante do microcarpa, né? O organensis, eu acho que eu nunca vi uma folha com esse problema, né? Mas o microcarpa, e eu faço esse mesmo procedimento. Eu tô sempre olhando, né? Eu vejo alguma folhinha que tá começando a enrolar, começando a ficar manchada, eu já removo, mato o inseto ali, descarto, né? E assim eu consigo ter um controle, mas se chegar a ter uma infestação realmente muito grande, não conseguiu fazer essa verificação periódica ali, né, para estar removendo, aí tem que entrar com um inseticida mais forte, porque ela é uma praga bem resistente, né? Ela Ela é. também, ela tem um estágio dela que ela está no próprio solo, né? Então é difícil tu combater, assim, realmente a trips, né? Aí É é mais verdade. complicado. E eu também Mas tenho entre essa as... experiência, Anderson. É no microcarpa mesmo. Nas outras espécies eu não tenho tido nenhum tipo de problema disso. Tem, na primavera também acontece bastante de lagartas, né? Comem as folhas. Sequida tem folhas comidas, principalmente no organense, elas gostam bastante também. Quando é E lagarta, eu tenho usado, às vezes eu uso um pouquinho de óleo de NEM. Eu acho que é mais desequilibra menos a microbiota do meu ambiente aqui. E gente, se for muito ruim, eu pego só aquela planta, eu boto em algum lugar e pego às vezes até um desses inseticidas que tem piretroide, tipo esses que tem no supermercado, à base d'água e passo um pouquinho que já elimina. Eu não tenho passado em todas as minhas plantas porque eu tenho visto que o equilíbrio aqui tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo, tá bem legal. E tem também problema que, acho que foi o Fernando que teve problema, né, com aquela larva que entra na madeira, tem a broca, bem na observado. broca, né, cara? E eu me lembro que o que o pessoal tem feito é procurar o furo da broca e colocar inseticida lá dentro mesmo, né? Pra Uhum. matar a broca e depois ter que selar isso aí. Aqui eu nunca tive problema com a broca, né? Ainda bem. Mas você tem que estar sempre observando. Realmente é uma parte importante assim das figueiras, principalmente na estação ali começa a esquentar, né? Que se tu vê ali que olhou ali, observou algum buraquinho, alguma madeirinha puída ali na planta, já tentar tratar imediatamente, né? Se não tiver porque nesse caso para te evitar a broca é muito difícil, né? Tu tem que fazer preventiva, né? Então, tá aplicando algum preventivo inseticida mensalmente, né? Porque é muito difícil, né? Então, eu tento evitar esses problemas com observação, né? Já tentar acabar o quanto antes. Eu também, não vamos nem falar muito de broca que chega a desanimar, né, cara? A gente sabe que É, quem mora em região que tem muita broca, às vezes perde galho importante, parte importante da árvore e acaba desanimando com algumas figueiras, sim. né, Anderson? Não, e é muito rápido, né? Se a broca fez um estrago ali, ela seca todo um veio da planta ali, perde galho, elas realmente detonam a planta. Detona. Acho que é o maior problema dos fixos, assim, digamos que aqui seria essa questão da broca, né? Então vamos parar de falar da broca, que diz que pode ser que escutem, né? Os anjinhos escutem e mandam as brocas para nossas plantas. Deixa elas lá onde elas estão. O Anderson, nós temos mais 5 minutos aí, cara. Acho que vamos ter que dar uma acelerada. Ah, Vamos. nem, O que tu acha? Falar da mistura de substrato? Alguma pergunta aí que tu tenha visto? tem muitas perguntas. Escolhe uma aí bonita para nós.
Ah, vamos responder a questão do que aqui alguém perguntou, né? A questão do ficus microcarpa. Chamávamos de retusa ou uma variação diferente. Vamos falar aí o que a gente pesquisou sobre isso, Anderson? Pode falar. Que tu... Ah, filho da mãe, é o tipo de pergunta que a gente quer fugir, né? Pessoal, na verdade, assim, essa questão botânica, vamos tentar não alongar muito, né? Porque é uma discussão que se tem há muitos anos. E eu e o Anderson, a gente conversou, a gente procurou algumas fontes. E o que a gente viu, tá? E até tem um vídeo do Wagner Guedes, né? Sim, que Falando ele sobre isso. pesquisou, né? Foi atrás disso. Ele foi atrás, aprofundou bastante o assunto. E, pessoal, o que nós temos no Brasil seria realmente o microcarpa. Às vezes a gente fala que o microcarpa é uma variação de retusa, e eu até falei isso no grupo esses dias, que era o que eu sabia, né? E, na verdade, existe uma confusão aí na forma com que nós, bonsaístas, principalmente, interpretamos isso. Então, na verdade, o que nós temos, essa característica de folhagem aqui, tá? As características de tronco e tal, elas são características do Ficus microcarpa. O Ficus retusa ele tem um formato de folha diferente, a classificação botânica dele é diferente. Então, o que Ele nós teria teríamos a folha bem maior, né? Tal. mais ovalada, o tamanho da É que árvore é da diferente. família do microcarpa tem vários, né? Daí entra o Tiger Bark, o próprio Green Eisen já é uma variedade de microcarpa também. Então é uma infinidade, né? Que É, são exato. muitas espécies. Mas pelo que a gente pesquisou, ali viu realmente o retusa, que a gente costuma chamar aqui, seria o microcarpa, né? Realmente. Exato. Pois é, o Ricardo ali, até o Ricardo Paiva comentou ali do parafuso. Eu uso parafuso de aço mesmo. Até nunca tive problemas ali de ele enferrujar ali, a planta absorveu. Nunca tive problema. Mas tem os de inox também, né? Que vão se manter ali por muito tempo. Às vezes é interessante até quando tu vai enxertar algum galho, alguma coisa que tu parafusa, até uma técnica que eu utilizo aqui. Eu faço um cortezinho, né? Para dar um acabamento no galho e deixo o parafuso dentro. Então a planta vai cicatrizar e esconder aquele parafuso e pode ficar ali pro resto da vida. É, exato, eu também faço isso. O Tom perguntou aqui se a melhor época para poda drástica não deveria ser o inverno, né? Então, assim, a saída. O que acontece, né, pessoal? O inverno ele é uma época principalmente para os ficus que eles perdem muita seiva, né? Eu tirei essa folhinha aqui e ela começou a liberar seiva já. Então, no verão, o fluxo é muito mais alto. Então, se tu pegar o inverno, é um bom momento. Mas eu penso que, assim, ó, agora ele é um momento mais ou menos, porque vai começar a brotar. Se for uma poda muito grande, tu não tiver outro galho ali para suprir essa energia, tu pode ter algum tipo de redução de energia naqueles galhos ali da árvore. Eu gosto mais ali, ó, por final de julho, começo de agosto, a planta está mais estagnada, vai perder menos seiva e tende a brotar logo para começar a fechar esse corte que tu fez, tá? Boa. Eu recebi o aviso aqui, temos 2 minutos. Então vamos agradecer a gurizada aí, o que tu acha? Vamos ver se tem mais alguma pergunta ainda para responder Vamos ver se tem alguma rapidamente. rápida. Tem muita coisa. Vamos falar do substrato, Anderson. Qual substrato tu usa? Bora aí. Eu tenho utilizado agora, como a gente tem acesso aqui à Akadama, né? Eu tenho misturado Akadama, caco de telha, pedrisco e casca de pinos. E um pouco de carvão. Essa é a minha mistura, assim, todos peneirados, né? Sem pó. Ele é um substrato bem drenante, ainda consegue manter, ter uma retenção de água, né? Manter nutrientes. As plantas estão respondendo muito bem. Bem legal, eu também. O pessoal me pergunta de vez em quando quanto de acadama. 20% é legal, né? Esses dias eu estava falando com o Júlio, contigo. Tem sido uma proporção que responde bem, né? Sim. Eu tenho gostado Até também. vou responder uma pergunta do professor aqui, né? Do Júlio. Ele perguntou ali quais seriam os estilos mais adequados e os menos adequados. Bom, essa é uma pergunta bem legal, assim, porque os ficus, né? Para ter uma característica bem natural dele, ele costuma ter tipo um tatiagare, né, forte com nebari, e depois ter diversos troncos, né? Então, como é uma árvore que tem bastante características de força apical e tudo mais, não seria interessante tu fazer um kengai, digamos assim, porque tu tem tendência com o tempo tu perder aquela ponta da cascata, né? Então, Fukinagashi também não ficaria interessante, porque aquela planta ela quer crescer para cima, né? Bom, temos 15 segundos, vamos agradecer então o pessoal, né? Muito obrigado. Obrigado, Espero que galera, de tenham. coração, mais uma vez conosco. Bombamos aí. Muitos amigos, né, Anderson? Coisa boa. Tá? Obrigado, Muito Anderson. legal.
Obrigadão mesmo, eu te agradeço aí por mais essa oportunidade. Muito bom Valeu, estar contigo e pessoal. com os amigos. Valeu, galera!